Vamos falar de meio ambiente daqui a pouquinho com o ministro Ricardo Salles. Um dos assuntos é o retorno ao trabalho hoje dos 300 brigadistas do IBAMA que chegaram a anunciar a suspensão do trabalho de combate aos incêndios por falta de dinheiro. São brigadistas que estão distribuídos entre as áreas do Pantanal e da Amazônia e a falta de recursos é o grande motivo para que esses profissionais tenham sido chamados de volta para as suas bases. Entre contas atrasadas com hospedagem e alimentação, a dívida do IBAMA já chega a mais de 19 milhões de reais. O vice-presidente da República, o general Hamilton Mourão, que comanda o Conselho da Amazônia, disse que não sabia dessa decisão de chamar os brigadistas de volta e interromper o trabalho. Vamos esclarecer a situação, porque o ministro não me informou nada, eu tenho que conversar com ele para saber o que está acontecendo, se é problema de orçamento, se é problema financeiro. O presidente do IBAMA, Eduardo Bin, ressalta a importância de cautela na hora de tomar essas decisões, como liberação de dinheiro para o combate às queimadas. É uma decisão traumática, bem desagradável de ser tomada por qualquer gestor público, mas ela tem que ser tomada porque tem que ter responsabilidade na questão do gasto. Eu não posso fazer gasto, acumular passivos. Ontem mesmo, a Superintendência do Rio Grande do Sul teve energia cortada por falta de pagamento. Foi a segunda vez em menos de 2 meses que as operações de combate às queimadas na Amazônia e no Pantanal foram suspensas. No mês de agosto, o Ministério do Meio Ambiente anunciou a interrupção dos trabalhos por causa de um corte de 60 milhões de reais no orçamento. Nós estamos agora na linha com o ministro do Meio Ambiente, ministro Ricardo Salles. Muito bom dia, ministro. Bom dia, Mariana. Bom dia a todos. Qual que é mais importante? É dinheiro para a pasta? É a floresta em pé? Bom, uma coisa, na verdade, não exclui a outra. Nós temos que manter a floresta em pé, temos que tomar conta da Amazônia e do Pantanal, mas para isso é necessário haver dinheiro na pasta. Quer dizer, você não pode incorrer em despesas sem ter lastro. Isso é uma questão básica, isso também se aplica ao governo. Ministro, bom dia. Eu queria, depois a gente precisa seguir nesse assunto aí, né? Mas eu gostaria muito que o senhor nos explicasse, afinal de contas, essa confusão aí que parece ter ocorrido, o senhor bravo no Twitter, insinuando que o ministro Ramos, o general Ramos, é um fofoqueiro, Maria Fofoca. Queria que o senhor contasse isso. Houve mesmo uma conversa áspera entre os dois ministros, entre o senhor e o ministro de governo, da Secretaria de Governo? Olha, Cláudio Humberto, a gente, quando vem para o governo, todos, né, a gente assume uma série de compromissos e também impõe uma série de sacrifícios, né? Você fica longe, para aqueles que são fora de Brasília, que é o meu caso, por exemplo, você fica longe da sua família, deixa de morar na sua casa para vir morar em Brasília, deixa de conviver com seus amigos, abre mão das suas tarefas no âmbito profissional. Então, todos aqui que estamos com muito orgulho, né, no time do presidente Jair Bolsonaro, temos essa responsabilidade e fazemos, né, seguimos fazendo um trabalho o melhor que a gente pode dentro, né, do arcabouço legislativo que está disponível, dentro das questões orçamentárias que nos são impostas pela realidade, né, pelos fatos, e tudo que a gente não precisa nessa altura, diante de todos os problemas que nós já temos e diante de todas as dificuldades inerentes, não só, como eu lhe disse, a parte pessoal de trabalhar no governo, mas também o dia a dia do trabalho, né, dos ministérios, que não é fácil. Tudo que a gente não precisa é gastar energia para ficar respondendo ou ficar tendo que ter atenção com fogo amigo dentro da trincheira. O meu recado ali está dado, eu acho que deve ser bem compreendido. Ministro, para colocar aqui o nosso ouvinte na mesma página, essa questão começou com um post da jornalista Bela Megali no jornal O Globo com o seguinte título: Salles estica a corda com ala militar do governo e testa blindagem com Bolsonaro. E aí no Twitter o senhor marcou o ministro Ramos dizendo o seguinte: não estiquei a corda com ninguém, ministro Ramos. Tenho enorme respeito e apreço pela instituição militar, atuo da forma que entendo correta, chega dessa postura de Maria Fofoca. Quem que está vazando informação de dentro do governo, ministro? Veja, eu, como disse na minha mensagem, tenho um enorme apreço pela instituição militar, né? Convivo com os militares diariamente, não só de outros ministérios, mas dentro do meu próprio ministério. Fui eu mesmo que convidei militares para compor o ministério quando nós iniciamos os trabalhos em Brasília, e muitos deles ocupam funções-chave no ministério. Portanto,
essa tentativa de criar uma dicotomia, Salles estica a corda com os militares, ela é ridícula, porque, primeiro que é falsa, né? Eu me dou muito bem com os militares e não tem esticação de corda de lado nenhum para ninguém. Ao contrário, nós estamos aqui todos remando, como eu disse agora há pouco, todos remando para o mesmo lado, para ajudar o presidente Bolsonaro a arrumar o Brasil, a colocar o Brasil em ordem, endireitar todas essas coisas erradas que nós herdamos de administrações passadas, da corrupção do PT, da má administração, de todo esse aparelhamento que eles fizeram nos cargos públicos, tá certo? Não é um trabalho fácil. É preciso que a gente entenda que todo dia tem exatamente um obstáculo de fora do governo a ser vencido, infelizmente, em razão desse histórico dos últimos 20 anos de desvios, corrupção, aparelhamento, né, ideologização e uma série de coisas. Então, como eu disse aí, não tem esticada de corda, coisa nenhuma. Nós estamos do mesmo lado. Agora, querer usar essa falsa dicotomia, ou esse falso embate para fazer fofoca, né, para fazer intriga, para colocar as pessoas umas contra as outras dentro do governo, não é algo positivo, não é algo que ajuda o presidente da República nessa tarefa que já é difícil. O presidente está indo muito bem, a orientação que ele tem dado a todo o governo é de que façam as coisas corretas o tempo todo, respeitando o processo democrático, respeitando as normas, né? Então não tem espaço para esse tipo de bobageira. E a gente tem que colocar um basta nisso rapidamente. Ministro Pedro, bom dia. Pois não, Cláudio. Não, só para encerrar de minha parte essa questão, eu gostaria de saber, o que não ficou muito claro assim, porque, ministro, o senhor tem a convicção de que foi o general Ramos a fonte dessa informação, ou não é nem informação, né, dessa fofoca, como o senhor classificou? Cláudio Humberto, a gente conversa com jornalistas, né? A gente conversa com jornalistas de diversos canais, de diversos jornais, de diversas fontes. E quando a coisa começa a se repetir de várias pessoas, né? Se for um só, você diz, não, deve ser alguma... Não, o segundo diz, a mesma coisa, não, está tentando, não, está fazendo, chegou em mim também. Então, né, onde tem fumaça... Por falar em fumaça, né, ministro, vamos falar sobre a questão, então, aí dos brigadistas, né, do IBAMA. Qual é a informação que o senhor tem? Para os próximos dias, os trabalhos serão retomados? Por quanto tempo ainda nós vamos precisar dessa atuação no Pantanal e na Amazônia, ministro? Olha, Pedro, nós aumentamos do ano passado para esse de 1.400 para 3 mil brigadistas, ou seja, aumentamos 1.600 brigadistas, mais que dobramos. Foi uma medida importante, quiçá até para o ano que vem a gente tenha que aumentar ainda mais, se for possível, né, economicamente, orçamentariamente. Nós aumentamos as aeronaves de combate a incêndio de 6 para 10, aqueles air tractors que jogam água para o combate a incêndio. Viaturas, helicópteros, todos eles mobilizados, tanto no Pantanal, com o aumento das queimadas que houve há 2 meses atrás, quanto na Amazônia, nos pontos onde está havendo foco de incêndio. Nós vamos trabalhar, vamos enfrentar enquanto for necessário. O Brasil é um território grande, né? As distâncias são significativas, portanto, o esforço logístico ele é muito relevante. As Forças Armadas, aí para dizer, olha, mais uma vez, para dizer que eu reconheço e agradeço, e somos parceiros das Forças Armadas, ao contrário dessa fofoca aí que a gente viu há pouco. As Forças Armadas têm ajudado muito, porque eles têm não só efetivos, mas eles também têm comissões de deslocamento, de logística, seja na Amazônia, onde as distâncias são muito grandes, ainda maiores, seja no Pantanal. A Defesa Civil também cumpre um papel importante nesse trabalho. Os bombeiros estaduais e os voluntários. Então, é o esforço de todos. No Pantanal, especificamente, nós estamos falando do ano mais seco e mais quente das últimas décadas, né? Então, portanto, é natural que a gente tenha grande dificuldade no momento em que fica muito seco e muito quente. Mas tem dado combate. Entrevista e sido empregado todos os esforços. Pois não. Entrevista com o ministro Ricardo Salles, ao vivo aqui na Rádio Bandeirantes, também transmitida agora na capa do portal UOL. Ministro, quando a gente lê aqui essa manchete que a Mariana nos trouxe,
da interrupção do trabalho dos brigadistas por falta de dinheiro para, por exemplo, alimentação, a gente pensa, escuta, tem alguma coisa muito errada, né? Porque numa situação de emergência, isso não pode acontecer. Onde é que está o erro nesse trâmite burocrático dentro do governo, ministro? De que forma que isso vai ser consertado? Olha, infelizmente o Brasil é um país muito, muito burocrático, né? Com um cipoal de normas e regras, muitas vezes incompreensível ou contraditório ou realmente contraproducente. Essa normativa que diz respeito ao teto de gastos, né, ela acaba por limitar a sua capacidade de fazer a despesa, ou de empenhar a despesa. Em outras palavras, ainda que você tenha o dinheiro, e é o que está acontecendo conosco, nós temos o dinheiro no Ministério, nós temos o dinheiro no IBAMA, no ICMBio, né, a rubrica ministerial engloba as 3 entidades, nós temos uma parte de recursos do Fundo Amazônia, mas nós não podemos usar. Este é o problema. O recurso está lá, mas nós não podemos usar. Nós temos isso chama-se limite financeiro. Nós temos o nosso limite financeiro determinado pelo teto de gastos reduzido. E por que ele foi reduzido? É importante explicar isso. Porque no início do ano, em janeiro, nós, em cumprimento a uma decisão judicial, recebemos e transferimos logo em seguida 230 milhões de reais decorrentes do acordo da Lava Jato com a Petrobras. Esse acordo foi feito lá fora, entrou aqui no Brasil, houve um acordo entre a Procuradoria-Geral de Justiça, a AGU, lá no Supremo Tribunal Federal, e determinou-se naquela decisão judicial que esses 230, e houve outros 230 também de outros ministérios, lá do Ministério da Agricultura, esses 230 seriam recebidos por nós e, ato contínuo, imediatamente transferidos aos estados, os estados da Amazônia. E assim foi feito. Só que a lei de responsabilidade fiscal e o teto de gastos classificaram do ponto de vista contábil, de limite de teto de gastos, que esses 230 tinham sido despesas nossas, quando, na verdade, nós simplesmente repassamos um dinheiro que entrou para essa finalidade específica. E, desde então, a gente vem demonstrando, através de ofícios e pedidos reiterados, que é necessário justamente recompor este limite, esse teto financeiro, teto de gasto, no montante de 230 milhões. Sob pena de não conseguindo fazer isso, nós termos dinheiro em caixa e não conseguimos gastar. E é exatamente o que está acontecendo. Nos foi recomposto dos 230, nos foram recompostos há cerca de 2 meses atrás 96 milhões, mas ainda, e já foram usados, mas ainda estão pendentes de recomposição estes 134, que já deveriam ter sido recompostos, porquanto nós não gastamos esse dinheiro. Ele está lá, mas nós tivemos o limite de gasto para esses 134 diminuído em razão dos 230 que eu comentei do início do ano. Ministro, as imagens das destruições pelo fogo rodaram o mundo e, inclusive, prejudicam o Brasil na imagem e até nos acordos comerciais. De que maneira o governo federal e o Ministério do Meio Ambiente vai fiscalizar o uso das áreas de preservação que foram afetadas pelo fogo, tanto na Amazônia quanto no Pantanal, para garantir que elas sejam recuperadas? Olha, veja bem. Nós temos diversas estratégias que são feitas concomitantemente pelos governos estaduais, pelo setor privado, pelas entidades, pelos voluntários e pelo governo federal. Com relação ao Pantanal, com o reinício das chuvas agora, nós teremos diminuição dos focos de incêndio, evidentemente, já aconteceu, nós estamos vendo diminuição, e nós teremos o início da regeneração, né, da fauna e da flora. A fauna leva mais tempo, evidentemente, para se recompor, né, para se recuperar. Nós tivemos um cuidado muito grande com os animais, mas eles sofrem muito nessas queimadas. A fauna terá o seu apoio absoluto do governo, aliás, como já tem sido feito, o ICMBio, inclusive voluntários lá em campo, têm feito esse trabalho. Com relação à flora, o que for necessário apoiar, nós faremos, mas há uma capacidade de regeneração muito grande quando reinicia as chuvas. A Amazônia é diferente. A Amazônia nós temos que induzir a recuperação, e ela começa, na verdade, com o impedimento do avanço de ilegalidade.
E para impedir as ilegalidades, não basta simplesmente a fiscalização, sobretudo numa área que é do tamanho da Europa Ocidental. Nós temos que ter ali a solução de problemas estruturais, e nós temos repetido isso à exaustão, que envolve a regularização fundiária, o pagamento pelos serviços ambientais de quem tem boas práticas, adota boas práticas de preservação, mantendo a sua reserva legal e as suas APPs, por exemplo. Também o zoneamento econômico-ecológico para aquela região é muito importante. O zoneamento econômico-ecológico funciona como uma espécie de plano diretor para a Amazônia. É o plano diretor que vai indicar quais são as potencialidades, as necessidades de infraestrutura, inclusive as áreas mais sensíveis, e isso permite um ordenamento territorial. A agenda da bioeconomia, nós tirarmos essa agenda da bioeconomia do discurso e colocar na prática. A Amazônia ter realmente a história da floresta em pé valer mais do que a floresta devastada. Essa é uma afirmativa que nós concordamos, mas é preciso que isso aconteça, ou seja, que a bioeconomia gere investimentos privados, seja do pequeno, do médio ou do grande empreendedor, de tal sorte que a gente gere emprego, oportunidade e renda para os 23 milhões de brasileiros que vivem na Amazônia e que foram esquecidos por administrações anteriores, foram deixados para trás. Você tem a região mais rica do Brasil com o pior índice de desenvolvimento humano. Esse é o resultado dessa política que não põe as pessoas no centro do debate. Ministro Ricardo Salles, muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Bom dia. Obrigado, Mariana. Obrigado a todos vocês. Cláudio Humberto, Pedro e os demais. Bom dia.